Bom, eu gostaria de saber a respeito de precificação de serviços. Como atualmente está sendo feito esse tipo de precificação, porque a gente está tendo uma alteração no mercado de trabalho constante nos preços de produto, como a gente repassa isso para o cliente em relação aos serviços executados no salão? O primeiro ponto é entender que na área da beleza nós não podemos precificar um serviço com preço fixo. O preço ele precisa ser a partir de. E nunca colocar cabelos P, M, G e GG. Nunca. Eu vou trabalhar a partir de. Por quê? O meu preço final ele vai depender do volume, comprimento, textura do fio. Porque às vezes eu pego um cabelo curto, porém volumoso, e um fio grosso, vai consumir muito produto. Aí eu pego um cabelo médio, porém um cabelo fino e pouco volume, eu consumo menos. Ou seja, a minha precificação ela vai ser a partir de, seguindo esses princípios, seguindo, então o quê? Volume, textura e seguindo também ali o comprimento do cabelo. Para quem está começando no mercado, como ela chega nesse a partir de? Porque quando eu comecei, há um tempinho atrás, a gente tinha um cálculo básico que a gente fazia em relação para chegar no primeiro preço, né? Então, por exemplo, no comércio normal, quando a gente tem um valor, a gente coloca 3 vezes o valor do custo, ou 4 vezes o valor do custo, ou então a gente trabalha assim, quanto eu quero receber na minha mão, mais o custo, porque o meu trabalho, o meu tempo tem um preço. Sim. Isso ainda é feito dessa forma ou atualmente está sendo feito de forma diferente? Na real, a área da beleza ela atua totalmente diferente do mercado. Porque, como você falou, um exemplo, vou vender esse livro. A gráfica, a editora me cobrou R$ 50. E aí eu quero ganhar 2 vezes mais. Eu vendo esse livro por 150, porque entra somente aqui o custo do livro. Quando se trata da área da beleza, muda porque entra a hora trabalhada. Então, você tem o consumo do produto. Então, eu gasto para fazer ali uma progressiva em produtos, eu gastei R$ 30. Eu não posso simplesmente colocar a progressiva por R$ 90, incluindo ali o custo operacional e o que você quer ganhar. Entra também a tua hora trabalhada, entra a tua especialização, entra a estrutura e, principalmente, entra aquilo que o mercado está praticando. Se você ficar muito abaixo do mercado, automaticamente você vai ser considerada ruim. Se você ficar muito acima do mercado sem ter um bom posicionamento, você não vai ter cliente. Então, eu costumo dizer que a balança ela tem que estar muito equilibrada. Você fazer uma pesquisa de mercado, ver quantos outros salões estão praticando, qual é o preço base deles, identificar qual é a marca que você trabalha. Trabalho com uma marca popular, não pode ter um preço tão alto assim, que as pessoas não veem valor. A marca que eu uso no meu salão é a mesma marca que está na perfumaria. O meu cliente ele tem acesso a essa marca, ou seja, o teu cliente ele sabe o preço que você paga. Então tem todos esses fatores. Qual a tua especialização? Quais cursos você fez? Quais as tuas formações? Localização do teu salão? Qual é a estrutura que você entrega? A experiência. Então, na hora de dar o preço, a base, a progressiva, a partir de tudo isso é levado em consideração. Diferente de um produto físico, que eu consigo calcular, fazer um cálculo de precificação de uma forma mais simples, num serviço, entra a hora trabalhada, entra o teu esforço, entra o teu conhecimento. Então, para nós que vendemos serviço, o conhecimento ele fala mais do que propriamente o produto. Entra mais a tua técnica, quem você é, do que propriamente o produto ali que você usa. Certo. E como eu precifico a minha hora trabalhada? Sou eu que defino quanto eu quero ganhar por hora ou eu tenho algum parâmetro que eu possa seguir? Eu estou perguntando isso pelo fato de, por exemplo, eu sempre faço nos meus serviços, quando eu vou precificar, o quanto eu quero ganhar por aquele serviço. E dentro disso, eu tiro a porcentagem que eu vou deixar para o salão, se eu trabalho como profissional parceiro, ou independente de eu ser dona ou não, eu tiro uma porcentagem para casa, que é para fazer o meu fundo de caixa, né? Então, assim, eu tenho que colocar tudo isso quando eu vou estabelecer o meu preço. Sim. Isso em porcentagens hoje seria eu que defino também? Sim. Ou tem algo que é estabelecido Não. que eu posso usar como parâmetro para iniciar a minha precificação? É você que define. O parâmetro que você pode usar é a tua região. Você está localizada num centro comercial, num bairro bom da cidade. Então você vai fazer uma pesquisa dos salões que você tem dentro do seu perímetro, quanto que eles estão cobrando. E aí você vai definir qual a estratégia que você vai utilizar. Você vai entrar no mercado
precificando no mesmo preço ali que eles, para você ser mais um, você vai entrar no mercado com um preço abaixo deles para você ganhar no volume, você ter um menor preço, mas está bem localizado, então você ganha no volume, tendo que atender muito mais para ter uma margem boa, ou você vai entrar no mercado com high ticket, que é o valor acima do que qualquer outro salão no teu perímetro esteja praticando, para você já entrar com uma outra visão. Só que aí depende muito também do posicionamento. Então, isso quem vai determinar é o salão, é o profissional. Então, é você que vai determinar. Com base no que você é, quanto tempo você tem de mercado, estrutura, entrega, o que você entrega para o teu cliente. Então, você vai juntar todos esses fatores e vai determinar como que você vai fazer a tua precificação, quanto que vai ser a tua hora trabalhada. Existem profissionais que são renomados. Podemos citar vários aqui, Romeu Felipe, temos o Robson, Rodrigo Sintra, Nayara Bezerra, Rafael Bertolucci, são grandes profissionais. A hora trabalhada deles não tem nem comparação com os demais profissionais, porque eles têm um posicionamento, um marketing muito bom. Então a tua hora trabalhada é você que vai determinar com base naquilo que você entrega ao teu cliente. Vocês me ajudem, viu? Próximo. Ok. Com a sua experiência, eu quero saber quais são os conteúdos essenciais para ter nas redes sociais de quem trabalha na área da beleza. Legal, excelente pergunta. É entender que o Instagram ele não pode ser uma vitrine. O Instagram é uma rede de relacionamento. A partir do momento que você tem uma rede social no qual você só expõe o produto ou o serviço no qual você vende, automaticamente a tua rede social ela fica uma vitrine. E se é uma rede social de relacionamento, não é para ter vitrine. Então é importante, de uma forma dosada, de uma forma homeopática, aos poucos, você inserindo conteúdos humanizados. Então mostrar um pouco da tua rotina, mostrar um pouco como quem é o profissional, a pessoa por trás daquele excelente profissional. Então não só focar na execução do serviço, não só mostrar o antes e depois, mas mostrar os bastidores do salão, mostrar um pouco o relacionamento com os colaboradores, o relacionamento com o cliente, e aos finais de semana, a segunda-feira, que é a folga de todo mundo da área da beleza, mostrar o que você faz no dia de segunda, mostrar um pouco ali você e seu cônjuge, ali com o teu cachorrinho. Então trazer esse lado mais humanizado. As pessoas elas querem ver mais isso. Elas não querem só o que você faz, elas querem saber quem é que faz aquilo que está sendo apresentado. Então seria 80% o conteúdo referente ao que você faz e 20% algo mais humanizado. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado nessa humanização. Não é para você fazer um blog, tá? Você não é um Carlinhos Maia, que você vai mostrar a cada passo. É ter esse certo cuidado e, claro, mostrar aquilo que é relevante, mostrar aquilo que é real e que as pessoas elas vão se interessar por aquele conteúdo. Não transformar o teu Instagram numa vitrine. Entendi. Puxando o gancho, né, dessa pergunta, como é que eu faço, por exemplo, para desvencilhar essa imagem e trazer autoridade para o profissional da saúde? Eu posso fazer isso dentro da mesma conta ou cada um tem que ter a sua conta? Por exemplo, a conta do salão e a conta do profissional. Se o profissional ele for o dono do salão, pode ser a mesma conta. Só que o profissional ele vai ter que ter maturidade suficiente para entender que, eu quero fazer um desabafo, um exemplo, já tive clientes que iam para as redes sociais fazer desabafo porque o pai da filha não estava pagando pensão. Só que era a mesma rede social que ela utilizava para postar as fotos dos serviços. Então eu tenho que ter maturidade de entender que ali o meu público está. Ali está o meu fornecedor, ali está o meu cliente, ali está o meu parceiro profissional, ou seja, qual é a imagem que eu quero passar para eles? Uma imagem distorcida daquilo que eu sou. Então, a partir do momento que o salão ou o profissional escolher ter uma única rede social, ele vai precisar ter maturidade. Pode ter, e eu aconselho a ter. Por quê? Nos dias atuais, a área da beleza, diferente de qualquer outro segmento, é muito puxado o trabalho, porque o dono do salão ele é executor, ele também está ali fazendo o cabelo. Então, imagina ele gerenciar 2 redes sociais. Se uma, ele já mal consegue imaginar 2. Então, eu prefiro facilitar a vida deles. Eu, no início da minha carreira, eu só tinha uma rede social. Eu construí a minha empresa, o Empreende Baixada, todo pelo thiago.andrade.th. Eu era um cara polêmico, que me envolvia em muitas confusões, tive que mudar esse meu comportamento, porque ali eu tinha os meus clientes. Quando a empresa cresceu, que hoje eu tenho uma equipe que cuida das minhas redes sociais de forma interna, aí eu tenho várias redes sociais da empresa agora. Mas por quê? Eu tenho pessoas cuidando, porque se fosse o Thiago ainda, eu jamais teria várias redes sociais, eu teria uma só, que foi como eu comecei. Obrigada.
De nada. Nossa, agora eu representei. Pô, as perguntas tão boas, hein? Boa tarde. Eu gostaria de saber o que você acha sobre dar voucher no atendimento para que o cliente possa usar em determinado tempo para fazer com que ele volte com mais frequência. Porque geralmente, um exemplo, a pessoa vem fazer uma limpeza de pele e o ideal seria fazer todo mês ou no máximo de 2 em 2 meses. Só que demora às vezes 4, 5 meses para voltar. Então, às vezes eu não fiz ainda, mas eu penso assim, dar um voucher para ela usar ali dentro de 2 meses, com desconto. Perfeito. A ideia é ótima. A gente vai trabalhar com uma estratégia de cashback. Eu não gosto da palavra desconto e nem promoção. Isso acaba desvalorizando o que você faz. E como está em alta palavras gourmets, então vamos gourmetizar a promoção e desconto. Então eu tiro a palavra promoção e desconto de dentro da minha narrativa e eu entro com cashback. Então o cliente ele vai no meu espaço, ele faz um determinado serviço, ele ganha um voucher de 10% na próxima no retorno. Então isso faz com que ele queira voltar, porque é o seguinte também, o cliente ele não é fiel a você ou ao teu salão, ele é fiel a ele e ao bolso dele. Então quando ele tem 10% de desconto em algum estabelecimento, ele gosta de economizar. Está na cultura do brasileiro barganhar, economizar. Então na hora que eu penso, preciso fazer uma limpeza de pele, eu penso, vou lá porque eu já tenho um desconto garantido. Então, trabalhar com cashback é uma baita de uma estratégia. Eu recomendo, se você ainda não faz, comece a fazer isso para ontem, porque isso vai fazer com que o seu cliente ele seja mais assíduo, ele volte mais vezes. Aí você limita o tempo para usar o voucher. Então, assim, ele foi agora, então ele tem 45 dias para usar. Então, de hoje até 45 dias. Então, ele tem até junho, até junho, para poder retornar. Então, eu recomendaria, sim, o uso disso, porém, de uma forma estratégica, limitando ali o prazo para ele retornar. Tá bom. E sobre posicionamento na hora de vender, né? Por exemplo, se ele chega a fazer um procedimento, só que eu vejo ali que ele precisa de um outro procedimento, ele tem alguma disfunção na pele e precisa de outro. Às vezes eu fico meio receosa de comentar, de vender, e parecer que eu estou só querendo vender. Ele veio fazer uma coisa, eu vou lá oferecer outra. Com medo, e eu fico com receio de oferecer achando que ele está pensando que eu estou querendo só vender e tirar dinheiro. E, na real, ele vai ter esse pensamento se você for com um objetivo, com o único intuito de vender. Na real, você vai vender sem vender. Na real, você vai sugerir para ele uma melhora. E ele vai tomar a decisão de comprar. Porque, na real, o outro, ele gosta de estar no comando, no controle da situação. Então, na hora que você vai apresentar para ele a necessidade que ele tem. Então, você vai mostrar que ele tem uma necessidade de fazer algum outro tratamento, mas sem vender, apenas comentando ali bem por alto, sabe? Falando, olha, seria interessante se numa próxima vez o senhor fizesse isso, desse jeito, e aí naquilo vai começar a despertar nele o interesse de ter mais informações, de saber como vai funcionar. E aí você vai perguntar, pô, mas você faz esse serviço? Quanto que custa? Hoje nós fizemos uma reunião e na reunião a cliente estava falando que ela precisava de um posicionamento melhor. E eu comecei a dar algumas estratégias para ela sobre se posicionar melhor nas redes sociais. Ela, Thiago, mas eu não sei fazer. Eu falei, mas a nossa empresa faz. Ela, é disso que eu preciso. Quanto que é? Eu não estava vendendo, eu mostrei para ela que ela tinha uma dor. Eu potencializei a dor dela. Ela entendeu que estava doendo muito. É que ela pensou, preciso dessa solução. Quem tem a solução? Eu. E eu vou e ofereço. Resumindo, a cliente ela veio para uma apresentação de um plano de negócio. Ela pagou o plano de negócio hoje e ela saiu daqui com 2 orçamentos que não era, acredito que ela não veio para comprar, ela veio para pagar e pegar um serviço que ela contratou. E ela saiu daqui com 2 propostas na mão e não foi eu que vendi. Na real, eu mostrei para ela que ela tinha essa dor, potencializei a dor. Quando tem algo doendo, que a gente procura? Alguma coisa para tirar a dor. E eu tenho as 2 soluções para ela. Então é isso que a gente tem que causar no outro, mostrar a dor, potencializar a dor e mostrar que nós temos a solução. Obrigada. Que isso. De frente com o Thiago. Minha primeira dúvida é como fazer a transição de público. Eu atendo um determinado público que está acostumado a pagar determinado valor e eu quero fazer uma transição de público. Como que eu faço essa transição de uma forma sutil? Qual a melhor maneira de fazer essa transição? Mudando o seu posicionamento.
Então eu mudo primeiro o meu posicionamento automaticamente. O cliente ele entende que eu estou num outro nível e aí ele vai tomar a decisão se ele vai acompanhar esse novo nível que eu estou ou se ele vai entender que ele não consegue mais me acompanhar. E ele mesmo ele vai pegar e ele vai sair porque ele vai ficar desconfortável com o novo posicionamento que eu tô. Eu passei por isso no início da empresa. Nós cobrávamos R$ 150 quando nós começamos. E um ano depois que eu estava com a empresa aberta, eu fui para São Paulo fazer um MBA. Fiz um MBA em gestão de negócios e lá eu já comecei a construir um novo posicionamento. A minha comunicação mudou, a narrativa toda mudou, a forma que eu me apresentava, as pessoas que eu me conectava, o ambiente que eu estava começou a mudar. Quando eu voltei, as pessoas já viram que, opa, é uma outra empresa. Então, se é uma outra empresa, Thiago já não vai cobrar mais o mesmo valor. E nós passamos por isso recentemente. Nós tínhamos um escritório em São Vicente, saímos de São Vicente e viemos para Santos. Então, essa mudança também já treinou o meu público para entender. A Eleve já não está mais cobrando aquilo que cobrava. Já agora está em Santos, na avenida principal, um prédio, uma outra estrutura, contratou. Então, calma aí. Se eu for lá, eu sei que eu vou pagar mais, ou é melhor não ir porque eu não tenho. Então, essa transição de público começa com a mudança do nosso posicionamento. É a forma que a gente vai se posicionar que vai fazer com que o nosso público venha com a gente ou fique pelo caminho. E se for para ficar pelo caminho, é porque não é o teu público que você queria. Certo. É uma segunda pergunta diferente. Qual a sua opinião, na sua visão, qual é a melhor carreira ali de negócio para um salão de beleza? Seria o salão parceiro ou sublocações? Que eu vejo que isso é algo muito dividido entre salões. Eu já vi grandes salões, grandes cabeleireiros defendendo a lei do salão parceiro, como eu também já vi grandes salões defendendo a sublocação. Os dois é bem interessante. Mas alguns pontos que a gente precisa entender. A sublocação eu só posso fazer se o meu contrato de locação do imóvel tiver essa cláusula que eu posso sublocar. Se porventura no meu contrato de locação não tiver essa cláusula, já cai por terra a sublocação, então eu já não posso fazer nenhuma sublocação. Agora o meu contrato tem, eu vou ponderar, eu vou colocar na balança. O profissional que eu vou trazer para dentro do meu salão, quem é o profissional? Qual é o nível de maturidade do profissional? Porque é o seguinte, se você sublocar um espaço, você trazer um profissional que ele não tem os mesmos princípios e valores que você, ele vai se achar dono do salão porque ele paga por aquilo. Então, por ele pagar, ele vai querer chegar a hora que quer, sair a hora que quer, usar a roupa que quer, e vai destoar totalmente da cultura que você colocou dentro do salão. A lei do salão parceiro, ela veio para facilitar a relação entre profissional e salão de beleza. E a lei do salão parceiro, ela me dá como dono de salão o quê? Que eu não posso estipular um horário, mas eu não posso ser onerado pela ausência de profissional no horário que meu salão estiver aberto. Então eu vou colocar no papel. O que é mais vantajoso? Eu não quero ter responsabilidade de fazer gestão de equipe? Vou sublocar. Não tem um problema. Até gostaria de fazer gestão de equipe. Prefiro ter todos os profissionais parceiros se reportando a mim, que eu possa conduzir, que eu possa gerir. Eu faço a do salão parceiro. Então, tudo vai depender do empresário, do dono do negócio. O que ele quer. Eu não quero ter trabalho nenhum com a equipe. Eu subloco todos os espaços, não tem um problema nenhum, cada um faz o que quer, da forma que quer, apenas respeitando ali o que é o espaço, ou eu faço a lei do salão parceiro, que aí eu vou ter que realmente ter ali mais gestão com o meu time. Ok, respondido. Foi bom. Como provar meu potencial profissional para clientes? Primeiro, acreditando em você. Primeiro ponto, eu preciso acreditar naquilo que eu faço, porque se eu não acredito, jamais eu vou conseguir transmitir segurança. A segurança, ela vem da autoconfiança, e a autoconfiança, ela é gerada de dentro para fora. Então eu preciso acreditar no meu potencial, confiar naquilo que eu faço, entender que eu sou muito bom naquilo que eu faço. Aí automaticamente eu consigo replicar para que o outro também veja. O outro, ele vai ver em mim aquilo que realmente eu estou mostrando. Então, se eu me posicionar como alguém muito bom, se eu falar como alguém muito bom, se eu ter uma visão de alguém muito bom, automaticamente as pessoas que estão ao meu redor, elas vão olhar para mim e vão acreditar que eu sou bom. Mas o primeiro que tem que acreditar sou eu. Se eu não acreditar, eu não vou conseguir transmitir para o outro essa percepção. E aí o outro vai ter a percepção que eu estou transmitindo. Então, se porventura o meu público não está vendo que eu sou bom, é porque
provavelmente eu não devo ser bom, ou eu não acredito no meu potencial. Então, o primeiro passo é, eu preciso acreditar naquilo que eu sou. É me olhar todos os dias em frente ao espelho e falar, cara, eu sou bom demais, eu sou o melhor naquilo que eu faço, não tem ninguém melhor do que eu. E quando eu falo isso, eu não estou descredibilizando o outro, eu estou valorizando o que eu sou. Segunda pergunta é como convencer que aquilo que o cliente quer fazer, só que eu sei que vai dar ruim. É a continuidade da primeira pergunta. Muito boa pergunta. A autoconfiança, quem é o profissional? É você ou é ele? É você. Então, quando você mostra para ele que é aquilo que ele quer, claro, eu preciso saber como falar com o meu cliente, aí entra eu entender qual é o perfil comportamental dele para eu poder identificar qual é a comunicação que eu vou utilizar. Então, quando eu entendo quem é o meu cliente, quem eu sou, eu dou o direcionamento melhor para ele. Já aconteceu de clientes chegarem aqui querendo gestão das redes sociais, querendo fazer marketing. E no meio da conversa eu entender que a dificuldade dele, a dor maior dele não era o marketing, era a gestão financeira. E eu mostrar para ele, da forma que ele gostaria que fosse mostrado, que a melhor solução para ele naquele momento era a gestão financeira. E quando você faz isso com o seu cliente, você dá para ele aquela percepção, caramba, ele se preocupa comigo, ele está cuidando de mim, olha o cuidado que ele tem. Eu vim aqui querendo fazer uma coisa, ele está me mostrando outra, que vai ser o melhor. O cliente ele não pode pensar que você está querendo ganhar dinheiro em cima dele. Ele precisa imaginar e ter a percepção de que você está querendo cuidar dele. Obrigada. Nada. Boa tarde. Ti, você hoje me trouxe um ponto que eu precisava olhar. Eu sempre tive essa dificuldade de entender o lado do empreendedor e o lado do empresário. E a minha pergunta é como ativar mais o meu lado empreendedor, já que eu tenho muito aguçado essa parte de números, planilhas, esse lado mais racional, que muitas das vezes pode estar me paralisando para avançar em muitos projetos que eu tenho. É praticando, seria o primeiro passo, mas acredito que também escolhendo algumas pessoas para estarem ao seu lado, pessoas que vão te ajudar nesse desenvolvimento, para que você traga essas características do empreendedor. E qual é a maior característica que o empreendedor tem? É a famosa arte de meter o louco, que eu tanto falo. É o arriscar. O empreendedor ele gosta do risco, de correr o risco. E aquele que não arrisca não vive o extraordinário. O extraordinário ele está no risco. Viver o extraordinário está fora da zona de conforto. Então eu preciso ter pessoas ao meu lado que vão me dar assistência, que vão, sabe, cuidar de mim, que vão me amparar, que vão ser o meu suporte. Então eu escolheria 3 pessoas, eu me disponibilizo a ser um dos 3, mas eu escolheria 3 pessoas a dedo e falar assim, essas 3 pessoas elas vão me ajudar em algumas tomadas de decisões que eu sei que eu não vou querer tomar, mas essas pessoas vão, o famoso 3 tapas na tua cara, acorda pra vida, vai e faz. Que na minha opinião já era pra tu estar com o teu escritório montado, já falei que não é pra ser em Cubatão, tem que ser em Santos, pra você ser valorizada. Mas o teu lado empresarial vai te podar, mas arrisca, vai. A vida é sobre isso, não existe garantia de nada. Você nem sabe se você vai voltar pra sua casa hoje. Então não tem como, Thiago, mas eu quero vir para Santos, alugar um escritório aqui, mas eu preciso ter algumas garantias. Não existe, nunca vai ter garantia de nada, eu não tenho nem a garantia que eu vou voltar para minha casa. Então eu faria 3 pessoas que eu confio, pessoas que eu acredito, pessoas que têm o mesmo propósito que eu falar, eu quero alugar um escritório, me ajudem. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e dar o próximo passo. Então, é o desafio, vamos fazer isso até o final de junho. Se você topar, eu te ajudo nessa. Meio top. Então, fechou. Muito obrigada. E uma empresa que é levada pelo um casal, marido e mulher, você acha que aí vem uma balança bem equilibrada para um crescimento? Acredito que sim. Mas é aquilo, cada um precisa respeitar qual é o seu papel. Não podemos esquecer o homem, ele é o cabeça, o homem ele é o provedor. E não podemos esquecer qual é o papel da mulher, que é a ajudadora. Quando os papéis se invertem, aí as coisas começam a dar errado. Então nós precisamos entender qual é o papel, qual é a figura de cada um dentro da instituição, sem quebrar princípios, sem quebrar valores. Então o casal trabalhando junto, eu pego aquilo que a mulher é muito boa, deixo ela comandando aquela área e pego aquilo como é muito bom e coloco ele para trabalhar naquela área. Então tudo vai depender da aptidão técnica de cada um, sem olhar o gênero. A gente não pode contratar ou promover o gênero. Eu contrato e eu promovo a capacidade. É claro,
eu vou contratar alguém para trabalhar pegando peso. A gente sabe que a gente vai contratar um homem. Eu vou contratar alguém que vai lidar com o maior número de clientes e mulheres. Então, vou contratar também uma mulher. Então, tudo depende do mercado, do cenário, do objetivo, do momento, de uma série de fatores para a gente poder definir ali quem vai ter o papel de quem. Legal. Agora, na área da beleza, o que um empresário pode fazer para ter o seu salão funcionando, uma equipe que esteja ali durante muitos anos com ele? A área da beleza é difícil, você construir isso é desafiador, porque o profissional na área da beleza, ele entra dentro de um salão, ele adquire experiência, ele começa a entender que é muito fácil ser dono. Então, ele pega ali uma carteira de cliente, sai e abre o seu próprio negócio. E aí, com o tempo, ele entende que não é tão fácil assim ser dono. Então, o dono do salão, que quer ter uma equipe coesa, uma equipe engajada, primeiro, ele não pode ter medo de treinar e ensinar. Ele precisa mostrar a realidade, como está o mundo lá fora, ter uma gestão transparente. Então, nos anos que eu tive salão, eu mostrava quanto que a gente pagava de aluguel, de luz, qual era o nosso faturamento, qual era a nossa despesa, para que eles pudessem entender que não é tão fácil assim você ter um negócio. Esse mês nós faturamos 80 mil, mas eu paguei 76 mil de conta. E eles viram que eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Ou seja, será que é isso que eles querem? Para ter um lucro de apenas 4 mil reais, para ser o primeiro a chegar, o último a ir embora, para lavar banheiro, varrer calçada, limpar salão, escutar desaforo, escutar profissional parceiro falando para você, mas eu não fui contratado para fazer isso. Aí na hora que ele entende como funciona, como opera toda a engrenagem, ele começa a entender que, não quero ter isso não, eu quero chegar aqui, fazer meu trabalho para minha casa, sem me preocupar como que eu vou pagar aluguel, água, luz, fornecedor. Então, quando eu tenho uma gestão transparente sem medo, eles começam a entender um pouco mais. E aí, é claro, que tudo vai depender do nível de maturidade que o dono do negócio ele tem. Se for uma pessoa com nível de maturidade alto, ele não vai ter problema em abrir, eu não quero abrir números, abrir percentuais. Mas ele não vai ter problema em ter uma gestão transparente. Qual o conselho que você dá para um cabeleireiro que ele é seguro no que ele faz, ele está há muitos anos no mercado e ele se perdeu? E aí hoje, qual o caminho que você mostraria para ele, como ele resolver essa questão de dentro do salão? Ele é um bom profissional, mas ele precisa de uma boa equipe. Por onde começar? Um curso, uma mentoria? O que ele pode fazer? Ele precisa entender onde ele se perdeu. Se ele perdeu no crescimento, cresceu muito, deixou o ego, a vaidade, ganhar mais do que ele, esqueceu de onde ele veio, ou se perdeu porque não deu conta, porque surtou, porque é uma responsabilidade muito grande. É entender onde ele se perdeu, procurar uma ajuda profissional de alguém que passou pelo mesmo processo, mas conseguiu se reencontrar, buscar essa ajuda e entender que ele vai precisar recomeçar. E o recomeço, ele é pior do que o começo, porque quando eu começo, eu não perdi nada. Quando eu começo, é tudo muito novo. O recomeço, você está recomeçando porque você falhou, você está recomeçando porque você perdeu, você está recomeçando você teve alguma frustração, as pessoas deixaram de acreditar. Então é ter um nível de maturidade de entender, eu vou recomeçar. Então talvez as pessoas não vão me apoiar, nesse meu recomeço as pessoas vão duvidar. E tá tudo bem, é justo elas duvidarem, porque você falhou em algum momento. Ter essa maturidade e ir pra cima. Obrigada. De nada. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Estou montando uma equipe e quero transformar essa equipe em salão parceiro. A minha pergunta, como proceder? Um salão para transformar a equipe em salão parceiro, o salão ele precisa ter um CNPJ ativo, ele não pode ser MEI, ele tem que ser SA, limitado, EPP, ele tem que ter esse CNPJ ativo. Todos os profissionais parceiros precisam ter MEI, eles vão precisar emitir uma nota para você vai ter que fazer um contrato. Dentro desse contrato, existem algumas cláusulas que são obrigatórias ter. Dentro desse contrato, você vai ter que colocar qual é o percentual que o profissional parceiro vai receber, qual é a data ali que você vai fazer o repasse. Precisa ter claro que quem faz toda a centralização dos pagamentos é o salão parceiro. Aí depois que você deduzir todos os impostos e taxas, você repassa o comissionamento ao profissional parceiro.
o profissional parceiro ele vai ter que ser MEI, um MEI ativo, sendo pago ali para poder emitir a nota para você, e você vai precisar ter um contador, porque a partir do momento que você não é mais MEI, o MEI não tem obrigatoriedade de ter contador. A partir do momento que você desenquadra do MEI para o EPP, para o SA, para o limitada, você tem a obrigatoriedade em ter um contador. E além de tudo, não é só fazer o contrato. Fez o contrato, assinou, as testemunhas assinaram, você vai ter que homologar esse contrato. Para homologar, Ministério do Trabalho ou no Sindicato dos Cabeleireiros. Eu tenho uma outra pergunta. Como empreendedora em outro segmento, em vendas, né, saúde e bem-estar, como eu faço para captar mais cliente? Primeiro, hoje você vende algo que está muito em alta, principalmente pós-pandemia. Pós-pandemia, as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais com a saúde, justamente com o bem-estar. Então, você usar esse fator a seu favor. E é o que eu falo muito. Você potencializar a dor do outro. Se ele não consumir o teu produto, quais os malefícios que ele vai ter? Mas se ele comprar de você, quais são os benefícios? Então, mostrar, evidenciar isso para ele, para que você gere nele aquela sensação de que, cara, eu não sabia que eu tinha esse problema, agora eu tenho. Então, calma aí, se eu tenho esse problema, eu preciso da solução. Então, ele vai encontrar em você o problema que ele tem, mas, ao mesmo tempo, também ele encontra a solução. Então, o problema dele precisa ser potencializado ao ponto de ele querer resolver. E aí, entender que a senhora tem a solução. Obrigado. Boa tarde, tudo bom com você? Tudo ótimo. Tudo bem. Uma pergunta, eu tenho clientes antigas e eu não gostaria de perdê-las, só que eu gostaria de mudar o valor cobrado. Como você me indica para poder conversar com elas, por mais que eu faça cursos, tudo, elas continuam querendo aquele precinho que eu sempre fiz. Elas precisam olhar para você e ver que você não é mais a mesma profissional de quando elas começaram com você. Elas precisam entender que você mudou, que você evoluiu, que você cresceu. Tudo aumentou. Se a gente pegar R$100 hoje, ele não é a mesma coisa que R$100 era em 2020. Então, se os R$100 nem vale mais os R$100 que valia em 2020, por que o seu preço ainda é o mesmo? Então, elas precisam ver valor. E se, porventura, elas não estão vendo valor, você precisa melhorar o seu posicionamento. Então, se elas não estão vendo, talvez você não está transmitindo aquilo. Porque se elas entenderem que você evoluiu, que você cresceu, elas vão ser as primeiras a quererem pagar mais caro, porque elas vão entender, opa, minha cabeleireira evoluiu. Nossa, tu viu? Minha cabeleireira agora tá top. Então, tudo tá mais caro. O produto que você compra hoje, antigamente ele era mais barato. Então, se o produto encareceu, a luz encareceu, a água encareceu, por que o teu preço é o mesmo? A inflação subiu, tudo subiu, só o teu preço que não. Os argumentos são, mas pode continuar com aqueles mesmos produtos, não precisa, por mais que eu esteja investindo em produtos novos, né? O que eu faria, demitiria esses clientes. Cliente que não vê valor não serve para estar comigo. Eu demitiria esses clientes e buscaria aquele cliente que vê valor. Tem cliente para todo público. Só preciso encontrar esse cliente e me posicionar de acordo com aquilo que ele quer. Então, se o cliente está achando que o meu serviço está caro demais, é sinal que ele não está vendo valor. Então, eu agradeço o tempo que ele esteve comigo, mas falo que eu não consigo fazer. Olha, não consigo, hoje meu preço ele é esse. Mas você não consegue fazer aquele precinho, camarada. Hoje meu preço ele é esse. Mas fulano de tal está cobrando mais barato. Fica à vontade para ir até fulano de tal, que aí você vai entender porque meu preço é esse, de fulano de tal é aquele. Então, dá liberdade para o teu cliente, ele não tem problema. Aí você vai trazer o cliente novo, aquele que vai pagar o teu preço e vai pagar feliz, sem reclamar de nada, e ainda vai trazer outros clientes para você. Muito obrigada. De nada. Tá pronto? O que uma manicure precisa saber quando ela inicia na profissão, assim? Ela fez o curso, a técnica, e ela quer iniciar como manicure, como profissão. Qual conselho você daria para ela? Não acreditar 100% no que falaram para ela no curso, porque vai ser muito mais desafiador, porque na hora que o profissional, nós damos curso, a gente sabe como é. E nós já participamos de muitos eventos, na hora que o profissional ele quer vender, ele vai vender um curso assim. Você que quer ter uma renda extra, faturar até R$20 mil fazendo unha, matricule-se já, últimas vagas. Então é entender que ela hoje pode faturar R$20 mil fazendo unha,
mas ela está há 10 anos fazendo isso. E aí, a manicure que vai iniciar, ela acredita no quê? Em 3 meses, depois que eu fizer o curso, eu já vou estar faturando 20 mil. Então, ela entender que nem tudo que ela ouviu no curso é verdade de acordo com a realidade de quem está ministrando, não de acordo com a realidade dela. Então, entender que ela vai ter que construir esse caminho para ela ter sucesso dentro da área. Qual foi o erro que mais te custou entre tempo e dinheiro e que ninguém te avisou quando você começou? Manter pessoas dentro da minha equipe que não viviam o mesmo propósito que eu, que não viviam o mesmo sonho que eu, pessoas que eu queria que chegassem no topo comigo, sendo que essas pessoas elas nunca quiseram que nem eu chegasse no topo. Pessoas que eu mantive do meu lado porque eu queria de alguma forma ajudar. Eu entendi que se eu quero ajudar alguém, eu tenho que ajudar uma ONG. Empresário não ajuda funcionário. Funcionário trabalha em troca de um salário. Ele me doa o tempo dele, a produtividade dele, em troca disso eu dou o dinheiro que ele quer. Então, se eu tivesse entendido isso lá atrás, eu não teria ficado com uma equipe o tempo que eu fiquei, não teria perdido tanto de dinheiro que eu perdi, não teria perdido noites de sono, eu cheguei a perder o controle da minha empresa, cheguei a perder o tesão de trabalhar, de fazer o que eu faço, de querer estar naquilo que eu construí, porque eu tinha pessoas que nem queria que eu estivesse lá. Pessoas que nunca acreditaram em mim, mas que pessoas que estavam lá porque era cômodo, porque trabalhavam numa empresa onde pagavam um salário que eles nem eram merecedores, no qual eles não tinham competência para estar, no qual o salário que eu pagava era muito acima de qualquer técnica que eles tinham, no qual eu era muito bom, um cara muito bom, no qual a minha bondade se transformou em eu ser um cara trouxa. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria contratado, mas se porventura eu tivesse contratado, eu teria demitido no primeiro sinal que eles mostraram que eles não iam estar comigo quando eu mais precisasse. E foi o que aconteceu, ficaram comigo por anos e eu acabei sustentando algumas pessoas que eu nunca deveria ter sustentado. E por medo de perder relacionamento, por medo de perder amizade, por medo de... mas fulano precisa. Na real, todo mundo está precisando de alguma coisa. Então, se alguém tivesse me avisado que eu iria passar por isso, talvez eu não teria passado. Meu Deus. Tiago, o que você acha da palavra conexão genuína? Eu tenho um ranço dessa palavra, não só da conexão genuína. Na real, eu tenho um ódio da palavra conexão genuína. Deveria ser excluída do nosso vocabulário. Conexão genuína, frequência, acesso. As pessoas elas estão usando isso de qualquer forma. Você ouvir uma palavra, conexão genuína, acesso, frequência, Caio Carneiro, Jota, Flávio Augusto, de pessoas que você vê verdade, é uma coisa. Agora, você ouvir isso de pessoas que são cópias baratas dos grandes nomes que a gente tem no nosso mercado, aí é complicado. Hoje, tudo é conexão genuína. Hoje nós estamos aqui numa mesa, aí você olhou para mim, eu olhei para você, eu comecei a te seguir na rede social, você me seguiu de volta, eu já estou criando uma conexão genuína. A conexão genuína não tem nada a ver com isso. Conexão genuína é se a gente se conhecer, se conectar, precisamos ter pontos em comum, precisamos ter experiências semelhantes, precisamos ter objetivos iguais. Isso se transforma numa conexão genuína. Agora, a conexão genuína da forma que está sendo falado e pregado nas redes sociais, onde uma parte quer tirar proveito da outra parte, isso não é conexão genuína. Isso é interesse. Isso é você estar manipulando uma situação para tirar proveito dela. Então, a conexão genuína é quando eu me conecto, é quando eu tenho valor a agregar a você e você tem valor a agregar para mim. Aí sim, eu posso dizer que é uma conexão genuína. Agora, se conectar genuinamente com alguém onde só eu estou levando, só eu estou tirando, só eu estou sendo beneficiado, eu estou sendo sanguessuga e não me conectando. Obrigada. É isso.